Estamos começando mais esse podcast Bacon. Tudo bem com você? Seja bem-vindo nesse 48º episódio do Bacon Podcast. E o meu nome é Lucas e junto comigo estão também os irmãos Monzambani, a Fernanda. E aí, gente, tudo bem? E também o Bruno. Opa, e aí, tudo bem? Bora mais um. Bora mais um, e hoje, galera, né, nós estamos aqui gravando no dia 25 de maio, né, o dia do orgulho nerd, né, o dia da toalha, o dia onde todos os nerds celebram, né, falando ali de nerdices, né, enfim, e hoje, justamente hoje, né, esse podcast aí que não vai ao ar no dia 25 de maio, vai depois, né, mas nós queremos, né, em comemoração aí esse dia, falar um pouco sobre o que é ser nerd, afinal, o que é o nerd, né? O que é o nerd? O que é o intelectual, né? Eu acho que são duas coisas ali que a gente precisa dar ali algumas definições. É algo bom, é algo ruim? Existe algo no qual nós devemos nos orgulhar? Então é isso que a gente quer discutir um pouco aqui nesse podcast, não é mesmo? E antes de mais nada, né, siga-nos nas nossas redes sociais e você vai encontrar ela aí no link que está na descrição aí do nosso episódio, seja no seu agregador de podcast ou também no YouTube. Pois é, nós estamos no YouTube. Então, se você quer ver a gravação desse vídeo no formato de live, vai lá no YouTube, que tá muito bonito. Não tem muita edição, mas eu garanto que você vai gostar. Mas é claro, né, o nosso tradicional podcast, com edições, com trilha sonora, com efeitos, também não deixe de escutar ele com as suas edições, não é mesmo? E entre, né, no nosso portal www.baconpodcast.com.br, o portal nerd conservador, né? Então lá nós vamos te dar ali algumas notícias, alguns textos sobre a cultura pop, sobre a igreja, espiritualidade, enfim. Acesse o portal www.baconpodcast.com.br e nós estamos aí com uma campanha no Apoia-se. Então, acesse o apoia.se/Bacon Podcast para nos ajudar, gente, para colaborar com a gente, para a gente manter, né, esse portal conservador sobre cultura pop e também para a gente poder entregar para mais pessoas, né, aumentar o nosso alcance. Então, nos ajude a melhorar em qualidade e também alcançar mais pessoas. Então, acessa lá o apoia.se/Bacon Podcast, o link também está na descrição. E lá você pode ajudar a partir de R$1. Então não tem desculpa, vai lá e nos ajuda e saiba que a sua ajuda será muito bem-vinda. Muito bem, meus caros nerds conservadores dessa terra de Santa Cruz, acompanhe então esse episódio do Bacon Podcast. Bruno, por favor, nos introduza ao assunto que será tratado nesse episódio do Bacon. Olha, eu acho que antes de mais nada, eu precisava fazer aqui um parênteses e um comentário, que não sei se você notou, mas agora o design aqui, para quem está assistindo no YouTube, tá bem mais bonito. Agora o Lucas tá com várias tecnologias de fazer passar o site aqui embaixo, tá rodando aí nossas propagandas. Então você ajuda a gente no Apoia-se para melhorar essas coisas, porque se você não ajuda a gente não consegue fazer esse monte de mudança legal. Então eu tinha que fazer esse comentário porque eu achei que ficou bem legal aqui. Mas bora para a sinopse. Então, bom, hoje a gente quer trazer um pouco do que é o nerd. Então, por que tem tanto orgulho de tudo aí? Tem mês de cor, mês de orgulho, dia de orgulho, de um monte de coisa, que a gente fica até perdido. Só que um bom nerd fica feliz em ser chamado de nerd. Aí fala, aquele cara que não é muito nerd, ele não chega assim, não sou nerd, não, só gosto disso, só gosto daquilo. Não, o nerd de verdade, ele sente orgulho. Ele tem nerd, tem geek, tem CDF, intelectual. O que é esse monte de conceito? O que significa? Então, do que a gente se orgulha? Então, esse podcast a gente vai falar um pouco dessas coisas. É isso aí, né, gente? E começando aí com a pergunta de R$1 milhão, né? O que é o nerd? O que é ser nerd? Olha, de acordo com a Wikipédia, nerd é o conceito sociológico moderno. Eu pesquisei aqui. Quem que você tá rindo, Bruno? Que nerd é esse que pesquisar na Wikipedia? Todo, Uai? É a melhor fonte aqui, meu.
para coisas rápidas. Bom, nerd é um conceito sociológico moderno que, por vezes, é descrito como uma tribo urbana, muito embora possua características gerais mais imprecisas do que a maioria delas, e embora também não proceda à auto-identificação. O que a Wikipédia quer falar com isso? Eu falo Wikipédia, o Bruno falou Wikipedia, né? Mas vamos aqui traduzir um pouquinho o que eles falaram. O nerd é considerado um conceito de tribo urbana, assim como os góticos, assim como o emo, core, assim como várias outras tribos que a gente vê por aí. Porém, ele não tem essa característica tão específica igual essas outras tribos. Então, quando você vê um gótico, normalmente você sabe que ele é gótico, né? É visível, é bem claro isso. E o nerd, ele já não tem essa definição tão precisa e não tem essa autoidentificação. Por quê? Porque existem nerds que gostam de quadrinhos, nerds que não gostam de quadrinhos. Existem nerds que gostam, por exemplo, de uma vida intelectual mais profunda dos mitos gregos, tem nerds que não. Tem nerds que amam a DC, tem nerds que amam a Marvel, e aí não se batem. Tem nerds que já são mais puxados para a cultura oriental, então os animes, os mangás, que são os famosos otakus. O nerd também é o famoso CDF, né, da escola, que é aquela pessoa que é muito boa nas matérias, que é uma pessoa estudiosa, então também é caracterizado como nerd, sendo que, por exemplo, a pessoa dos quadrinhos não necessariamente é uma pessoa dedicada na escola, ela pode ser um cara que, por exemplo, um amigo que eu tinha na escola, que ele gostava muito de quadrinho, jogava muito Magic, era muito ligado na cultura pop, mas aí ele só dormia nas aulas, porque ele não estava interessado no conteúdo formal que a escola tinha a apresentar. Porém, em outras coisas como computação, ele era muito bom. Inclusive, conheci ele no curso técnico de informática, né? Faz sentido. Existe também o nerd voltado para os gamers, né? Que é mais voltado para essa temática do game. Existe o geek, existe o nerd Star Wars, existe o nerd Harry Potter, existe o nerd Senhor dos Anéis. Aí tem uma infinidade, e eles não necessariamente se identificam com uma única coisa. Existem os nerds do RPG, do Magic, enfim, é muito grande o mundo, né? Que seria basicamente a cultura pop, porque de fato é uma coisa popular. O nicho, ele é muito abrangente, né? Exatamente. E é interessante isso, porque eu não sou muito fã do conceito de tribo, tá? Porque eu tenho a impressão de que esse conceito de tribo, ele ajuda a separar as pessoas, ajuda a criar como se fosse aquela minoria de identificação. Então, apesar dos gostos em comum, eu não gosto dessas classificações em que separam as pessoas, diferenciam elas e faz com que elas estranhem quem não faz parte do seu grupo. E o fato do nerd ele ter uma nomenclatura, mas não se enquadrar nisso, para mim é um conceito que me faz gostar ainda mais dessa classificação. Porque o nerd, e aqui é opinião muito pessoal, tá? Que é a forma como eu encaro. O nerd, ele é aquela pessoa que ela tem um vínculo muito grande com o pensar, mas não de forma intelectual, mas de forma mais criativa, imaginativa. Então, jogos, histórias criativas atraem a atenção dele. E, ao mesmo tempo, quando ele desenvolve a criatividade, a imaginação, você se torna uma pessoa mais inteligente. Você pode se tornar, se você enriquecer isso de forma muito boa. Então, por isso também essa associação com o CDF, né? O geek é um termo que é muito associado ao nerd. Eu estava até dando uma olhada aqui, ele é um termo na Wikipedia. Ele é um termo que surgiu na Inglaterra, né? E que é considerado como uma espécie de nerd também, só que mais voltado para a tecnologia. Então, a tecnologia ela também atrai muito a atenção, ela chama, ela abre um leque de possibilidades, faz com que a gente imagine um futuro diferente, as coisas diferentes. Então, por isso que tudo isso acaba se enquadrando nessa questão do ser nerd. E é por isso que o nerd hoje também está tão popular, ele está tão na moda, porque a tecnologia vem crescendo, as formas de você ver, de você entender uma história também vem aumentando. Então, vai atraindo cada vez mais pessoas para esse universo imaginativo e criativo. Então, as pessoas vão se tornando nerds. Só que isso é um conceito meu, assim. Então, faz com que eu me identifique com o que eu admiro, com o que eu goste desse conceito de nerd, quando eu penso dessa forma. Sim. Então, assim, levando em consideração o que vocês disseram, né? O nerd, então, é essa pessoa que tem um apreço pelo saber, né?
e ao mesmo tempo também um apreço por tecnologias, né? Tanto que, tipo, o nerd mais nerd, pelo que eu entendo também, é aquele que aquela pessoa que se dá bem na escola, né, com as matérias assim de matemática, física, química, aquele cara é o CDF, né? Aqui no Brasil a gente chama de CDF. O geek, ele puxa pro lado da tecnologia, mas também que é uma ramificação do nerd, não é que separa uma coisa da outra, né? Porém, aí entra também um questionamento, né? Então, assim, hoje, as pessoas, elas gostam, né, querendo ou não, da cultura nerd, né? O nerd é o novo sexy, né? O nerd é o novo sexy. As pessoas gostam disso, né? Cara, eu tinha pensado o nerd é o novo pop, mas você conseguiu ir muito além, né? Muito além. As pessoas gostam disso, né? E o nerd é o novo sexy e o conservadorismo também. Por isso que esse podcast é nerd e conservador, né? Enfim, mas voltando aqui, o nerd ele tem isso, né? Então hoje as pessoas elas gostam. Antigamente existia um estereótipo, né? Onde o nerd era aquela pessoa que a gente zoava, né? Que a gente, quando eu falo a gente, é porque eu zoava, tá bom? Eu não era pessoa zoada, não, mas enfim. Você era o cara que fazia o bullying, né? Eu fazia parte de um grupinho ali que tinha uns caras assim um pouco marrentinhos e tal, né? Mas eu não era o chefe do grupo, tá bom? Eu só me deixava levar, era um besta que me deixava levar pelo grupo, né? Mas assim, então tinha essa característica do nerd e ninguém queria ser nerd, né? Depois o Bill Gates, eu acho mesmo que fala, né, que esses nerds aí, né, de ontem é o seu chefe, né, hoje, né? E realmente, hoje, as pessoas, né, elas estão gostando disso, né? As pessoas gostam disso. E eu acho que isso é muita influência também midiática, né? Eu acho que a mídia ajudou muito nisso, né? Alguns canais ali sobre cultura pop também ajudaram muito nisso. E as pessoas, e os canais de cultura pop, o que que fala, né? É muito associado nerd com cultura pop, né? Acho que justamente por conta da mídia, né? Que fez essa associação de filmes, séries. Então aquela pessoa que gosta de filme, que gosta de quadrinhos, que gosta de game, que gosta de série, que gosta da cultura pop como um todo, hoje, querendo ou não, é considerado como uma espécie de nerd, né? Mas daí vem também a minha dúvida. Existem pessoas, existem, mas são poucas as pessoas que não gostam de filme e série. São poucas as pessoas que não têm uma forma de entretenimento. Porque filme, série, jogo, game, enfim, RPG, Magic, enfim, né? É tudo forma de entretenimento, querendo ou não. É um entretenimento, né? E é claro que tem aqueles que são mais complexos, que exige um raciocínio mais lógico da pessoa também. Mas, num geral, é uma forma de entretenimento. E as pessoas hoje, elas têm sede, elas buscam cada vez mais o entretenimento. E está na moda, né? Junto uma coisa com a outra, está na moda hoje também esse entretenimento voltado para adaptações de quadrinhos. Então, acho que por isso que associa cada vez mais o nerd como aquele que gosta de cultura pop. Porque o pop do momento é os quadrinhos. Então, adaptações da Marvel, adaptações da DC. Então, aí entra esse ponto. Todo mundo, então, que gosta de filme, série, entretenimento, é considerado um nerd? Então, eu acho que não. Porque primeiro que a pessoa pode, por exemplo, gostar de série, mas só gostar de série policial. E o nerd, ele tende a voltar mais. Claro que não é só isso, né? Não que uma pessoa nerd não possa gostar de uma série policial. Até porque tem muitas muito boas. Mas ele tende a gostar mais daquelas coisas voltadas à fantasia, que tem algum tipo de magia, né? Ou futurismo. Exatamente. Porque assim, uma série policial, ela entra como ficção, um Grey's Anatomy da vida entra como ficção, mas um This Is Us da vida também entra, mas é outra categoria. Então seria mais aquele voltado ao mundo, a um mundo imaginativo, um Belo Reino, etc. Que seria mais a coisa do nerd. Ficção usando o termo do ficção científica, né? Que é uma categoria específica. Sim, exatamente. Mas, por exemplo, tem as séries enfim, com bruxa, vampiro, etc. Enfim. E aí, o nerd é o que é mais ligado nesse tipo de coisa. Porém, hoje, é que nem o Lucas falou, a minha geração já é uma geração que cresceu com os heróis sendo muito, muito famosos. Eu não lembro nem que ano que saiu o Homem de Ferro 1, mas ele foi um sucesso 2008. Muito grande. Então, eu era uma pirralha nessa época.
E ele foi um sucesso muito grande, e ele introduziu, por exemplo, a minha mãe, que não gosta, nunca gostou, nunca se ligou a esse tipo de coisa, esse tipo de filme, esse tipo de cultura, minha mãe e meu pai, inclusive, também, a gostar e querer acompanhar os heróis. Minha mãe assistiu todos os filmes de heróis, e meu pai assistiu vários enquanto ele ainda estava vivo. Mas eles não podem ser pessoas consideradas nerds. Até perguntei hoje, mas você já assistiu The Mandalorian? Ela, não assistiu. Eu falei, mas acho que você vai gostar. Ela, mas não é esse negócio de Star Wars, eu não gosto de Star Wars. Eu falei, mas The Mandalorian você vai gostar, tenho certeza. E eu tenho certeza que ela vai gostar, porque tem essa pegada, esse elemento nerd do Star Wars, mas ele também tem um outro conceito, né? É uma série muito bem feita, enfim, trabalha temas profundos. E aí eu acredito que esses super-heróis, eles popularizaram muito aquilo que antes pertencia só ao público nerd, hoje já é uma coisa muito mais ampla para a população em geral. Então virou realmente cultura pop, como o nome já diz, que é a cultura popular, né? Eu entendo que a cultura, de forma geral, ela tem altos e baixos. Então, tem períodos em que vamos aqui dar um exemplo da música. Então, teve períodos em que o rock estava mais em alta, depois períodos em que o hip hop estava mais em alta, períodos em que o sertanejo estava mais em alta. Hoje a gente está vendo o funk muito em alta, infelizmente, né? Eu preferia a época do rock. Mas na cultura popular de entretenimento, eu vou falar desse jeito, as coisas variam também. Então, na década de 80, os filmes mais populares eram os filmes de policial, de luta, com aqueles caras fortes, Schwarzenegger, Stallone, Van Damme. Aí, na década de 90, mais besterol. A década de 90 foi a época dos filmes de comédia besterol, que a gente vê muito menos hoje. Então, com o advento da tecnologia do CGI cada vez mais avançada, então filmes mais fantásticos começaram a se tornar mais populares, e aí, como eu falei, né, que eu associo muito o nerd à criatividade, à imaginação, é o público que mais vai gostar desse tipo de coisa, é o público que sempre brincou com isso, sempre se divertiu com isso. Então, os jogos de RPG, eles puxam muito da imaginação. Então, a hora que você traz esses elementos para a cultura mais popular, mais para o público em geral, você acaba popularizando o que antes fazia parte só dos nerds. E aí, aquelas pessoas que eram taxadas, até porque isso sempre foi característica que sempre foi associada ao nerd, que é o antissocial, aquela pessoa com dificuldade de relacionamento, a partir do momento que todo mundo começa a se ligar mais com a cultura que ele gosta, ele passa a ter mais facilidade de relacionamento. E aí é que entra o que o Lucas falou, que o nerd se torna um novo sexy. Por quê? Porque, né, com essa característica que a gente fala do nerd ser mais inteligente, não necessariamente inteligente no sentido de que ele é superior, mas de que ele é mais estudioso, às vezes ele busca conhecer mais, ler mais. E aí, quando você traz o gosto de entretenimento desse público específico para o geral, você facilita a comunicação, você facilita o relacionamento dele. Então, aquele público que antes era antissocial e tinha dificuldade de relacionamento, ganhou uma forma a mais de vencer essa dificuldade. Então, começou a se tornar até, eu ia falar sex symbol, mas não existe, não dá para usar isso para um nerd. Começou a se tornar uma pessoa mais atrativa, vai. E assim também, com a questão da tecnologia, hoje todo mundo tem um celular, tem uma facilidade, né, de comunicação, e ao mesmo tempo, cada dia mais as pessoas também estão mais isoladas, cada dia mais antissociais. Então, a realidade que antes era do nerd hoje é muito mais comum. Então, a gente sempre. O estereótipo do nerd é aquele cara que é muito inteligente, que gosta muito de cultura fantasiosa, digamos assim, que é fraquinho, não sabe, é incapaz de praticar um esporte ou fazer uma atividade física. Hoje, primeiro, que a maior parte da população é assim, né? Ou então acima do peso. Então, infelizmente, hoje o problema da saúde humana ela tá meio grave nesse sentido, porque as pessoas não estão buscando mais tanto o exercício, e a gente vê em compensação muitas pessoas que são referências na cultura pop, referência no mundo nerd, que não são assim. Então a gente vê os meninos do Linhagem Geek, uns moleque bombado pra caramba, entendeu? E que, cara, eles são nerds, mas eu acho que eles, inclusive, eles desmistificam isso, né? Que é uma coisa muito boa, porque eu sei, uma coisa que me preocupa muito quando se fala de nerd é você querer achar que esse estereótipo do homem fraco
do homem que não se preocupa com a saúde, que não cuida da saúde, é bom. E não é, a gente sabe. O ser inteligente, o ser intelectual é muito importante, a gente sempre bate aqui nessa tecla. Inclusive, ser nerd e ser intelectual são coisas diferentes, que a gente explica depois. Mas o cuidado com a saúde, o buscar fazer exercício físico, buscar ser forte, é muito importante para a nossa vida. Até os gregos, eles falam que é impossível você ser intelectual se você não tiver uma boa saúde, não tiver um bom condicionamento físico, se não praticar esporte, porque isso também faz parte da vida humana. Então, uma coisa que me preocupa muito você usar eu sou nerd para justificar a falta de cuidado com a saúde. Eu falo porque eu já fiz isso muitas vezes. Isso não tá certo, porque isso só me traz prejuízos, né? Sim. E assim, vocês levantaram aí características ali que são muito importantes para identificar um nerd, né? Então a gente falou ali da fantasia, a gente falou até alguma coisa ali sobre Star Wars também, a gente já falou também algumas vezes aqui sobre tecnologia, enfim. Mas vamos lá. Também não tem como, por exemplo, existe um único caminho para ser nerd. Para você ser nerd, você tem que ler os livros de Star Wars, você tem que ler o Harry Potter, você tem que gostar do universo Star Wars, do universo Harry Potter, gostar do universo Senhor dos Anéis, ler os livros do Senhor dos Anéis, tem que ler não sei quantas sagas de quadrinhos, o Watchmen, isso e aquilo, tem que gostar do Alan Moore, tem que gostar enfim, né? E querendo ou não, nem todo mundo gosta de tudo, né? Então, por exemplo, eu amo Star Wars, amo o Senhor dos Anéis, mas não gosto de Harry Potter, entendeu? Por exemplo, eu gosto muito por exemplo, de jogar Magic, eu gosto muito de jogar, enfim, tem alguns jogos que eu gosto, mas, por exemplo, videogame não é o meu forte. Eu já tentei ter um jogo lá que eu gosto, mas é uma coisa que eu não sou persistente, assim, tipo, chega uma hora que eu enjoo e pronto, passo pra frente, né? Então significa que eu não sou nerd porque eu não gosto de Harry Potter, porque eu não gosto de jogar videogame o tempo todo? Entendeu? Então, qual é o ponto? Gente, se essa pergunta estiver difícil, vocês falam aí também, tá bom? Mas qual é o ponto que une todos os nerds, mesmo que os gostos sejam diferentes? Não, porque para mim, não existe. Para mim, a gente não pode caracterizar exatamente a beleza do nerd é que você não tem que taxar, não tem que ter uma regra, entendeu? Então você não precisa gostar de N coisas ou gostar de uma única coisa. O que a gente mais vê é essa característica imaginativa, mas você pode ter uma mente extremamente criativa, extremamente imaginativa e você não ser nerd, entendeu? Então, a pessoa que ela tem determinados gostos e ela se identifica com aquilo, mas não é um padrão fechado, pelo menos na minha percepção. Na minha percepção, o nerd, para você ser considerado nerd, é isso. Não existe uma regra, não existe uma receita de bolo, só que, ao mesmo tempo, como faz parte da característica do gosto das pessoas, então, existe algumas coisas, até não diria clássicas, mas assim, algum conjunto de coisas que vão apontar para um gosto comum. Então, você falou que não gosta muito de videogame, mas ao mesmo tempo você gosta de Magic, gosta de Star Wars, não gosta de Harry Potter. Só que existe um conjunto de coisas, você gosta de muitas coisas que são imaginativas, são fantasiosas. Então, a partir do momento que você gosta de pouquíssimas coisas assim, dessas características, eu acho que é mais difícil você se associar ao mundo nerd. Só que quando você gosta mais dessas coisas, existe uma quantidade razoável de coisas assim que você gosta, você tem uma tendência à nerdice. Então, eu, por exemplo, tenho uma característica muito parecida com a sua. Eu não gosto muito de videogame. Eu gosto de assistir o videogame, porque a história me cativa. E não sou muito fã de jogar, porque eu não tenho muita habilidade com o controle ali, eu fico incomodado porque eu não consigo passar e eu quero saber a história. Só que eu gosto daquelas histórias fantasiosas, de conhecer a história, seja dos jogos, seja dos filmes. Então, herói, por exemplo, os heróis americanos, Marvel, DC. Eu gosto muito dos filmes, eu gosto dos efeitos, mas se eu tivesse que pensar numa característica de herói que me agrada, eu não pensaria nesses heróis americanos. Eu sou muito mais ligado, por exemplo, ao heroísmo dos mangás, dos animes japoneses, ou até mesmo do Star Wars, que não é super-heróis assim. Eu não sou muito fã de super-herói, apesar de estar muito na alta. Só que a parte medieval,
eu gosto muito. Então, Senhor dos Anéis, a série do The Witcher, por exemplo, eu gostei bastante. Então, Game of Thrones, essa parte medieval também me atrai bastante, fantasiosa. Então, são características. Você vê que existem diferenças, mas a característica da fantasia imaginativa está presente em muitas das coisas que o nerd gosta. Então, acho que isso caracteriza. Sim. Então a gente já conseguiu fazer uma distinção, né, daquilo que não pode faltar, né, num nerd, e também dessa característica essencial, né, que a gente encontrou todos os nerds, principalmente essa realidade da fantasia, né, do imaginário, essa busca, né, por universos, por mundos, né. Então não necessariamente é somente aquele que sabe muito bem de matemática, né? Sabe muito bem de lógica, mas também da questão da criatividade, como a Fernanda colocou também, né? Então a gente já consegue encontrar aqui um ponto, né, que une tudo isso. É até interessante falar, né, que essa questão da tecnologia, a gente escuta muito hoje, por exemplo, as crianças, né? A criança ali é pequenininho, né? A gente escuta muito as pessoas falando: "Nossa, como que é inteligente! Olha só, né? Já sabe ligar a televisão, né? Olha só, já sabe ligar o celular, não sabe nem ler, mas sabe mexer no celular, sabe ver vídeo no YouTube, sabe pesquisar, sabe fazer isso e aquilo." Mas isso está relacionado à inteligência, né? Se a gente for dar uma analisada no geral, essa geração tecnológica, né, que a gente está encontrando aí no mundo atual, é uma geração que já nasce com um déficit de atenção muito grande, né? Não nasce, já cria por conta disso, por conta dessas Desenvolve muito cedo, tecnologias, né? Desenvolve muito cedo e tem dificuldades sérias na escola. Então, assim, a gente já pode dizer também que, tipo, não necessariamente, por exemplo, uma característica tecnologia, você saber usar a tecnologia significa que você é inteligente, né? Significa que você sabe de algo. Muito pelo contrário, também pode ser prejudicial. E é nisso que eu queria entrar agora, né, nesse ponto. Em que ponto que nerdice se torna algo prejudicial para as pessoas? Que a nerdice ela se torna prejudicial como qualquer coisa, quando ela é exagerada. Então, quando, por exemplo, eu me sinto superior às pessoas porque eu sou nerd, eu me sinto mais inteligente que as pessoas porque eu sou nerd, e isso afeta o meu relacionamento com elas, isso se torna prejudicial. Quando eu me isolo das pessoas, vivo como uma pessoa antissocial, isso também é prejudicial. Quando eu uso a nerdice de desculpa para não cuidar da minha saúde, isso é prejudicial. Quando eu passo, por exemplo, muito tempo em frente às telas, porque assim, a gente sabe que hoje, infelizmente, a nossa geração e as gerações que estão vindo depois da gente também, pior ainda, é uma geração que meio que é viciada nas telas, né? A gente já falou isso em um vídeo, se eu não me engano, e é uma coisa que eu me policio muito, porque eu vejo assim, é realmente uma dependência, é uma coisa muito séria, como se fosse uma droga, a dependência que a gente tem, as telas, a tecnologia, parece que a gente não sabe viver sem mais. E isso é muito grave. Então, isso também se torna prejudicial. Toda vez que a gente ultrapassa o limite, a nerdice se torna prejudicial, né? É a questão do equilíbrio. Então, o gosto em si não é o problema, a tecnologia em si não é o problema, o filme que você gosta em si não é o problema, mas quando aquilo te leva para algo ruim, é aquela velha história, né? Se aquilo te leva a pecar, você corta, entendeu? É isso, simples assim. Uhum. Eu complementaria, inclusive, já fazendo um gancho para a gente falar da questão da intelectualidade, porque é isso que a Fernanda falou, assim, hoje, principalmente no momento em que nós estamos vivendo, da nerdice e da cultura pop, ela está muito associada a essa questão do entretenimento. Então, hoje, a nerdice, ela só nos leva, ou não só, mas a maioria das vezes nos leva ao entretenimento. Então, entretenimento por entretenimento significa que eu estou perdendo tempo. Então, eu preciso entender que ser um jovem, ser um adulto, não importa a sua idade, a partir do momento que você já tem idade suficiente para entender a cultura pop, para entender a nerdice, você já tem idade para assumir responsabilidades e deveres. Então, a partir do momento que você começa a entender esse tipo de coisa, você precisa aprender a dosar o seu entretenimento, você precisa assumir suas responsabilidades, suas obrigações, cuidar bem da sua vida. E aí é que eu faço o link.
o nerd de hoje, ele vem perdendo essa característica que faz dele um ser tão, assim, tão bom, tão legal, que é essa criatividade, essa imaginação. Quando isso não é usado de forma construtiva, e isso eu faço o link com a intelectualidade, não é que todo nerd obrigatoriamente tem que ser intelectual, mas ele já tem uma tendência a ser um pouco mais intelectual do que as pessoas que são muito voltadas a atividades físicas, a trabalhos mais manuais, a essa, que eu sou péssimo, por sinal, a essa questão mais motora. Então, o nerd, assim como o intelectual, ele tem como sua ferramenta de trabalho, de entretenimento, o pensar, né, a inteligência. Então, a partir do momento em que você só volta ela para o entretenimento, e a partir do momento em que esses estímulos de tela que vão te mandando informação e você para de buscar, para de estudar, para de pensar, de imaginar, significa que a cultura pop ela já não está mais sendo boa para você, ela está, na verdade, te escravizando. Então, é até complicado a gente falar isso, mas hoje a cultura pop ela serve para escravizar as pessoas também. As pessoas ficam tão presas nos seus jogos, tão presas nos seus filmes, nas suas séries, nas suas teorias, que elas esquecem de viver, esquecem de ler, esquecem de estudar e de se relacionar com seus familiares e com as outras pessoas. Então, a cultura pop, a nerdice, ela tem esse papel de estimular o imaginário, a inteligência, mas também pode ter esse papel de emburrecer. Então, isso é muito prejudicial. Até um exemplo, né, essa questão, porque a própria cultura pop, ela tá aí, ela tem muitas coisas boas, mas ela também tem, ela tem muitas coisas ruins, então tem a parte ideológica, tem a parte, tipo, por exemplo, Assassin's Creed. O Assassin's Creed é um jogo que eu gosto muito, só que tá lá que é uma obra de ficção. Quantas pessoas que não jogam e meio que levam aquilo como verdade, entendeu? E não é uma obra, não o jogo em si, mas, por exemplo, os fatos históricos do jogo não estão corretos, não são 100% verídicos, e você tem que tomar cuidado com isso. E tem gente que leva aqueles fatos como verídicos. Claro que ninguém vai levar o negócio do jogo de você voltar na memória como verdade, né? Porque isso também seria absurdo. Mas, assim, a gente vê vários... por exemplo, o filme das Cruzadas. O filme das Cruzadas é um filme muito bom, mas de cruzada ele não tem nada, como a gente já falou em um outro podcast. Então, é um cuidado que a gente tem que tomar. E, assim, é importante deixar claro que ser nerd e ser intelectual são coisas diferentes. Eu acho que que bom seria que todos os nerds se tornassem intelectuais, né? Mas a gente sabe que o intelectual, a definição básica da palavra é aquele que usa como ferramenta de trabalho mesmo a sua mente, o raciocínio. Mas a gente sabe que a vida intelectual é algo muito mais profundo. A vida intelectual, ela pede... O que uma vida intelectual pede de nós? Ela pede, sim, um estudo sério, comprometido e regrado. Não adianta eu estudar o que me vier à cabeça, cada dia estudar alguma coisa. Eu preciso ter uma regra, eu preciso ter uma ordem nos meus estudos para que aquilo faça sentido. A vida intelectual pressupõe que a gente busque sempre a verdade. Então, se eu não estou buscando a verdade, eu estou buscando me divertir, eu não estou buscando uma vida intelectual. A vida intelectual, ela pressupõe uma vida espiritual. Não existe vida intelectual sem uma vida espiritual. Isso é uma coisa que é importante a gente colocar, né? A vida intelectual, como nós conservadores acreditamos, nós conservadores definimos. Por quê? Porque também a gente tem muito esse estereótipo de quem é nerd, quem é intelectual é ateu. E isso, primeiro, isso não é verdade. Existem muitas intelectuais muito importantes para a história da humanidade e que foram cristãos, foram católicos especificamente, inclusive. Mas a vida intelectual, ela pressupõe essa vida espiritual, porque a vida espiritual é a que norteia a nossa vida, que dá sentido para a intelectualidade, para que a gente busque a sabedoria e não só a inteligência humana. E a vida intelectual, de acordo com os gregos, lá atrás, ela também pressupõe uma vida de qualidade física. Então, ela pressupõe que nós cuidemos da nossa saúde, ela pressupõe que nós pratiquemos esporte, que nós sejamos fortes, não reclamemos, né? Citando aí o Ítalo. Mas a vida intelectual, ela pede isso. Então, a gente pensa, o cara que é intelectual, ele fica o dia inteiro estudando. É bom que ele estude, sim, mas ele precisa estudar, ele precisa trabalhar, ele precisa do tempo de entretenimento para descansar também, porque isso faz parte, o ócio faz parte da vida humana, por isso que os gregos tinham jogos, eles não ficavam o tempo todo trabalhando. Precisa do cuidado da saúde, precisa do esporte e precisa da espiritualidade para que a gente seja um ser humano integrado com todas as suas faculdades bem
desenvolvidas. Isso é um intelectual. E eu acredito que o bom nerd, ele busca isso. Ele busca através com a capacidade que ele já tem, com a facilidade que ele tem para a fantasia, para a imaginação. A gente sabe que a imaginação, ela está muito ligada, né, o nosso imaginário com a literatura, que a gente pode desenvolver isso da melhor forma. E o verdadeiro nerd, ele caminha para uma vida intelectual, ele caminha para a intelectualidade. Uhum. Essa questão, né, da vida intelectual, né, é interessante falar disso, né, porque muitas vezes a gente confunde uma coisa com a outra, né, e muitas vezes também existe um certo preconceito de ambas as partes, né, então o intelectual é o chato, o nerd é o bobo, né, é literalmente assim, né, que é considerado pelas duas partes. Achei interessante assim, que o Bruno falou que realmente o nerd, ele tem uma facilidade para chegar até uma vida intelectual, justamente pela curiosidade, justamente pelo interesse, né? Mas realmente, né, Fernanda, é duas coisas diferentes. Não tem como misturar e dizer que é a mesma coisa, né? Não tem como dizer que só porque o nerd tem uma facilidade, ele já vai se tornar um intelectual. Não, isso daí vai depender muito da busca dele, né? E é aquela coisa, né? É a formação do espírito, né? A busca em formar o espírito. Então, por isso me leva a querer ir de encontro com a verdade, né? Então, onde eu encontro a verdade? Eu encontro através da beleza, eu encontro através da arte, né? Então, por isso que o intelectual, a gente associa já logo, ele não é aquele que vai até a cultura pop, a cultura popular. Ele vai até aquela cultura que está um pouquinho mais escondida, né? Que vai até a literatura, né? Que vai buscar através da música, através da arte, né? Também esse encontro com o belo e com aquilo que é verdadeiro, né? Resumindo, a formação do espírito, né? Digamos assim. E você falou, né, que o intelectual, ele é o chato e que o nerd é o bobo. E é engraçado porque o nerd que é bobo, ele não tá sendo um nerd de verdade, porque ele a ideia do que a gente tá falando aqui do nerd é aquele que tem a curiosidade, que tem a imaginação, que tem o pra ir além da bobeira. E o intelectual que é chato, cara, ele tá fazendo alguma coisa muito errada, porque você não é intelectual para si, você é intelectual para os outros, então você quer aprender para encontrar a verdade, e quando você encontra a verdade, você percebe que você é um nada, entendeu? E que Então não você é não para você sabe de nada, né? Exato. a ideia da vida intelectual não é você ficar chato e metido e eu sou melhor que os outros. Não, é para você aí que você tá percebendo que você não é nada, você se põe na sua posição de humilde, pede a graça de Deus e vai, cara, vai amar os irmãos, vai evangelizar, vai, sei lá, fazer uma obra de caridade, vai transmitir isso que você está aprendendo para as pessoas, né? Não seja aquela pessoa cheia de não me toques, pelo amor de Deus. Eu acho que, assim, de forma muito resumida, isso é como eu vejo, tá? A diferença entre o nerd e o intelectual é que o nerd, ele tem uma predisposição a essa questão da imaginação e da fantasia, enquanto que intelectual, ele tem uma vocação, é algo muito mais sério, muito mais profundo e é da alma. Então, pode ser que a nerdice seja a porta de entrada para você descobrir a sua vocação intelectual, porque essa busca pela fantasia, pelo diferente e pelos estudos te levem a uma vocação intelectual, mas nem todo nerd é chamado a isso, assim como nem todo intelectual precisa passar pela nerdice para começar a estudar. Né? São talvez inclinações curiosas muito parecidas, mas que uma é uma vocação muito profunda, enquanto que a outra se você não atender a sua inclinação, tudo bem, não tem problema. Na verdade, assim, se for definir mesmo, ninguém é chamado a ser intelectual. Tipo, existem algumas pessoas, né, na verdade, que são chamadas a ser intelectuais, mas não é que todo nerd tenha que ser intelectual, e nem que todo mundo tenha que ser nerd. A única coisa que todo mundo tem que ser é buscar uma vida espiritual, é buscar ser uma boa pessoa, né, para fazer o bem para o próximo, e buscar ter uma vida integrada. Agora, o resto, não necessariamente. Você precisa arcar bem com as suas responsabilidades e buscar a verdade. Então, assim, a busca pela verdade é algo que está em todo ser humano. Sim, mas a vida intelectual realmente é uma vocação que nem todos são chamados. Às vezes a pessoa é muito mais chamada a uma vida contemplativa ou uma vida mais prática, enfim. E aí ela pode ser ou não nerd, né? Não necessariamente. Uma coisa não obriga a outra. Inclusive, enquanto a gente vinha falando dessa questão da definição, vocês estão ouvindo? Aqui vocês estão travados para mim. Não, eu tô te ouvindo.
Tá? Enquanto a gente vinha falando dessa definição do nerd, lá atrás eu anotei uma frase que eu pensei, assim, conforme a gente falava essa definição, que como eu toda vez que eu penso na imaginação, toda vez que eu penso na nerdice, e eu penso no maior exemplo bom disso, vem Tolkien na minha cabeça, né? Óbvio, sempre a gente acaba parando em Tolkien. E aí eu anotei aqui que o nerd é um desbravador do belo reino. Então eu acho que a melhor forma de definir o nerd ao meu ver, é dessa forma. Porque essa questão imaginativa, curiosa e fantasiosa é o que o Tolkien chamava muito de belo reino, né? Então eu vejo o nerd como desbravador do belo reino. Isso aí. E é disso que nós devemos nos orgulhar, não é? Não é orgulhar somente do nerd no geral. Não é se orgulhar do entretenimento pelo entretenimento, né? Não é se orgulhar tipo, eu sou nerd, então eu não me relaciono com as pessoas. Não é se orgulhar desse tipo de coisa, mas é orgulhar daquilo que realmente é ser nerd, né? Daquilo que realmente que é isso, né, que você falou. Acho que isso resume muito bem, né? É disso que a gente quer falar, que a gente está falando aqui nesse podcast, sobre o que realmente nós devemos nos orgulhar nesse dia, né? Bom, então, né, finalizando esse episódio, né, primeiro agradecendo você que nos acompanhou até aqui, né, foi um grande aprendizado sobre o que é realmente o ser nerd em sua essência. E agora você sabe realmente sobre aquilo que você deve se orgulhar. Então, acho que vale a pena aí uma análise nossa, né, onde eu posso melhorar, onde eu posso crescer, né, onde eu posso me aperfeiçoar, né, e onde eu posso ser também uma pessoa melhor através da minha nerdice. Agradeço você que nos acompanhou até esse momento. Fique com Deus e que a força do bacon esteja com você.